Ele foi decisivo para a vitória de Napoleão Bernardes em 2012. Eleito vice-prefeito, esperava ter uma participação mais efetiva na administração municipal. Obteve uma grande votação para deputado federal em 2014, mas não garantiu vaga. Saiu do Democratas, entrou no PMDB e diz que quer ser candidato a vereador novamente. Foi presidente da Câmara na legislatura passada. O Informe Blumenau Entrevista recebe o vice-prefeito Jovino Cardoso Neto. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Quero agradecer a oportunidade, Alexandre. É sempre bom estar aqui no Informe Blumenau. É uma oportunidade que tem também de divulgar as nossas ações e quero parabenizar você por essa forma de fazer com que as nossas ações e também cidadão blumenauense, quem nos acompanha, pode conhecer um pouco mais dos nossos atos, das nossas ações como político no estado de Blumenau. O senhor se sente confortável na administração municipal? O senhor acha que o senhor foi valorizado? Bom, eu tive uma participação fundamental no governo, né? Ou melhor dizendo, na campanha de Napoleão Bernardes. Nós saímos com 2 partidos, né? Fomos 2 partidos que quase ninguém acreditava. Que ninguém acreditava, mas eu procuro sempre fazer política voltada às nossas comunidades, aos 35 bairros. A gente já percebia o desejo, o anseio da comunidade blumenauense de mudança na cidade de Blumenau. E disse ao Napoleão que gostaria de ser candidato, então, a vice-prefeito com ele. E acertamos ali um espaço, sem dúvida nenhuma, de algumas secretarias. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas estamos aí, contribuindo de alguma forma para que Blumenau cresça, desenvolva e tenha aí as ações do poder público mais próximo das nossas comunidades. Eu me lembro em entrevistas que eu fiz com o senhor, em conversa, logo depois da vitória de vocês, logo no primeiro mandato, o senhor tinha a intenção de tentar assumir a Secretaria de Obras, alguma secretaria nesse sistema, nesse segmento, e acabou não acontecendo. O que o senhor acha que aconteceu para o senhor não ocupar mais espaço na administração? Bom, primeiro eu sempre tive uma disposição de prestar um serviço à cidade de Blumenau. Sem dúvida nenhuma não seria diferente assumir a Secretaria de Serviços Urbanos ou Serviços de Obras do nosso município, que tem uma ação mais voltada aos bairros, onde as pessoas vivem, onde precisa de uma atenção do poder público municipal, seja em todas as áreas, mas hoje os serviços urbanos, serviços de obras, sem dúvida nenhuma, tem uma demanda muito grande na nossa cidade. E eu sempre almejei esse espaço, mas por decisão do prefeito, e eu sempre respeitei, né? Coloquei para ele os meus anseios, né? E os anseios da nossa sociedade blumenauense também, e infelizmente não tive a oportunidade. Se sente injustiçado? Olha, não injustiçado, né? Mas me permite usar uma história bíblica. Quando Davi matou Golias, digamos que Napoleão e Jovino foram Davi, né? Contra Golias, contra a máquina do Estado, contra a máquina do município, contra a máquina do governo federal, numa campanha para a prefeita em Blumenau. Mas teve um momento em que Davi chamou Urias e mandou Urias para frente da guerra. E ali ele fez uma ação na qual que lhe custou a vida, né, de Urias. E na verdade, nesse momento, na história política, se me permite usar essa história de Davi e Golias, teve um momento em que o profeta chegou para Davi, que foi ordenado rei, e disse: Davi, teve um certo fazendeiro que tinha mais de 100 ovelhas, e tinha um que tinha só uma ovelha. E esse mandou para que fosse sacrificada a ovelha daquele que tinha só uma ovelha. Nesse momento me faz lembrar essa história, né? Quando houve essa questão, que houve uma festa, então aquele que tinha 100 ovelhas não destituiu nenhuma delas, mas o que tinha uma só, houve sem dúvida nenhuma o sacrifício daquela. Então, não sei se é uma questão mais ou menos assim. Ou seja, o grupo do prefeito, o grupo do PSDB, acabou ocupando quase todos os espaços e não deixando para o senhor. Tá aí, a verdade é fato, né? O governo ocupou todos os espaços, né? E hoje tem até o PSD, que era oposição do governo, não, tem o governo espaço. Tem todos os espaços. Aí, quando chegou a questão de que o profeta chegou para Davi e perguntou:
O que esse homem deve ser feito com esse homem, né, que mandou matar a única ovelha? Ele disse o seguinte: esse homem é digno de morte. Aí, nesse caso, eu digo que numa história política cabe a decisão aí do prefeito tomar as decisões dele com relação ao governo, aos secretariados. Realmente eu me sinto desprestigiado, não tenha dúvida disso, né? Porque eu vim de uma eleição de vereador mais votado, de presidente da Câmara, de 17 mil para deputado federal em 2010, o total de 58 em todo o estado, de 25 mil, agora aumentei 43% a votação aqui na cidade de Blumenau, sem apoio de ninguém, só com os amigos mesmo, né? Só com os amigos que nos ajudaram, aumentamos 43% a votação e o governo tem o seu pensamento, o seu grupo político que deve pensar, eu vou respeitar. Agora cada eleição é uma eleição, estamos a menos de 8 meses aí de um processo eleitoral e acreditamos que o nosso nome também está à disposição, seja para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, na questão na qual você falou do Legislativo, é mais provável que isso aconteça, mas o meu nome está à disposição. Eu acredito que o governo tem que repensar, né, os seus parceiros, porque vão ter muitos candidatos. Estou aí para somar com o governo Napoleão, desde que também me respeite e me dê o espaço necessário para que eu possa também mostrar a minha forma de trabalhar para a nossa sociedade. Por que eu digo isso, Alexandre, se me permite dizer? Porque eu gosto do povo. Eu gosto do povo. Eu tenho um trabalho de Jovino nos bairros, eu tenho um trabalho de Jovino nos terminais rodoviários. Vou iniciar, ainda nesse mês de fevereiro desse ano, um trabalho que é Jovino nas empresas. Eu vou participar nas empresas, nas grandes empresas de Blumenau que eu já acertei, inclusive Ronaldo Bongarten é um dos primeiros que eu vou visitar, que é passar o dia lá dentro da empresa, operando máquinas, sentindo o que o operador, o que o cidadão, o que o trabalhador sente o dia a dia. Eu quero passar um dia em cada setor do nosso município, nas nossas empresas, seja táxi, seja ônibus, seja maquinista, seja os nossos garis. Eu quero passar um dia acompanhando o Dia do Cidadão Blumenauense, porque só assim, vivendo os nossos bairros, vivendo a nossa comunidade, é que nós vamos sentir a angústia, sentir as demandas e poder estender a mão como Executivo Municipal. A administração Napoleão Bernardes, do qual o senhor faz parte, tem esse cuidado com o povo? Qual é a sua avaliação? Bom, eu não tenho sido chamado para nenhuma reunião da comissão, do comitê gestor, na verdade. Eu não estou sendo chamado, nunca fui chamado para reunião do comitê gestor. Os colegiados foram divididos e muitos poucos eu participo, né? Também não estou sendo convidado no momento. Então, essa avaliação eu deixo para o governo Napoleão e as urnas vão tomar os caminhos dessa questão do governo agora no mês de outubro desse ano. Vice-prefeito, com relação a essa grave crise do transporte coletivo na cidade que a gente vem enfrentando, o senhor eu acompanhei praticamente todas as assembleias, todos os momentos, o senhor foi um dos poucos políticos que eu vi em alguns momentos, em algumas assembleias, em algumas reuniões. Alguns vereadores, principalmente o vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, esteve bastante acompanhando, os outros dois vereadores do PT também, oposição, também acompanharam, mas do governo, de livre, espontânea vontade, lá para participar, a única pessoa que eu vi foi o senhor. Como é que o senhor avalia essa crise? Bom, isso já vem há muito tempo, né? A questão do transporte coletivo vem há muito tempo sofrendo algumas situações delicadas com relação à participação não só do usuário, mas sim da permissionária, do consórcio, em fazer que tenha um atendimento melhor à nossa comunidade. Agora, é difícil tirar um processo na qual a comunidade, o usuário do transporte coletivo, que éramos quase 150 mil usuários por dia do transporte coletivo, que eu acho que agora não chega a 105 mil pessoas que usam o transporte coletivo no nosso município. Isso realmente vem fazer com que a arrecadação caia e o transporte automaticamente, não tendo recursos suficientes para dar melhor condições, tanto para a empresa que vai ter condições de renovar a frota, renovar a questão até mesmo do
no atendimento à nossa comunidade, às linhas de ônibus e também ao que serve a comunidade, que é o cobrador, que é o motorista, que são esses que fazem um serviço de excelência no nosso município, tanto é que estão aí uma boa parte deles sem receber vale, sem receber 13º e alguns até com salários atrasados. Eu vejo com muitas dificuldades. Hoje precisamos realmente rever a questão do transporte coletivo de uma forma geral na nossa cidade. Mas a Prefeitura, o senhor falou de várias coisas, a Prefeitura não demorou para perceber esses problemas, esses números que o senhor apontou de queda de circulação de pessoas, são os números que vêm se repetindo ano a ano, que estão nas planilhas do CETERB, e somente agora, quando a crise já era inevitável, a Prefeitura tomou as primeiras atitudes concretas que ainda são duvidosas, porque a gente ainda não tem clareza do que vai acontecer. Primeiro que eu não participei de nenhuma solicitação e nenhum ato do governo, quando foi feita a intervenção, me comunicaram. E tantos outros atos que são feitos no Poder Executivo, não tenho participação. Eu fui, entre aspas, isolado do processo. Existe uma situação na qual eu não vou dizer que foi certa a decisão, mas acredito que a decisão de intervenção na empresa ou no consórcio, que foi mais precisamente a empresa Nossa Senhora da Glória, ela não foi no momento exato. Ela não foi no momento exato, ela na verdade deveria de ser feito com uma participação não só da Prefeitura, mas uma conversa mais ampla com o processo do CETERB e também com os números que nós deveríamos ter acolhidos antes de fazer a intervenção. Porque o CETERB tem condições de ter esses números, essa avaliação. É claro que a passagem está defasada, é claro que há uma necessidade de fazer um melhor atendimento à nossa comunidade, agora a intervenção não veio numa hora boa. Vice-prefeito, recentemente o senhor trocou de partido, o senhor estava no Democratas, que ajudou a eleger o prefeito Napoleão Bernardes, e foi para o PMDB. Por que o PMDB? Bom, primeiro o PMDB já tem uma história na minha família, os meus avós maternos, paternos sempre foram do PMDB e eu, quase 25 anos, quando foi feito o convite para mim me filiar, então foi uma decisão que eu tomei. Na época, o Democratas, que era o antigo PFL, tinha e tem um atendimento à nossa sociedade mais amplo, né, com relação ao processo de atender os nossos munícipes, atender a sociedade de uma forma geral. E quando eu tomei a decisão, então, de vir para o PMDB, foi por uma questão de avaliar as minhas campanhas como deputado federal, que foram campanhas de boas votações, como você mencionou ali, quase 60 mil votos, depois a última quase 70 mil. Nós tivemos coligação que elegeu com 52 mil, né? A deputada Giovana de Criciúma se elegeu com 52, eu 70 mil não pude ter a oportunidade de assumir a Câmara Federal e hoje estou na terceira suplência, que de fato a minha suplência vem ser a primeira hoje, porque o Edinho Beus e a Ângela Albino já assumiram também, que eram suplentes. Nesse caso, a minha decisão de ir para o PMDB foi buscar um espaço para estar numa legenda que me dê oportunidade de, com eleições como foram feitas com boas votações, ter mais chance de ter condições de assumir uma Câmara Federal, que é o meu objetivo também. Eu me lembro logo que o senhor assumiu também na administração municipal, o senhor cogitava inclusive migrar para o PSDB. Ou estou errado? Não, foram vários convites, foram convites do PSDB, foram convites inclusive do PT, convites até mesmo do PP, convites do PR, foram vários convites que eu recebi para ocupar um espaço na sigla nas qual eu mencionei. Na verdade, a decisão de ir para o PMDB é essa que eu mencionei a você e por ter também uma simpatia com as lideranças que já estão aí no nosso município e também no estado.
O PMDB vive uma disputa interna muito intensa com a entrada do reitor João Natel. Ele foi colocado pela executiva estadual como presidente da comissão provisória. Se desenha um cenário para o PMDB ter candidatura própria em Blumenau esse ano, mas tem as lideranças tradicionais, como o secretário de Obras, principalmente Paulo França, que há 20 anos dá as cartas no partido. Como é que está esse clima interno e o senhor acha que haverá consenso para o partido rumar junto na campanha de 2016? Bom, tudo é muito cedo ainda, né, para fazer um processo de avaliação com relação à coligação para a eleição de outubro desse ano. O PMDB faz parte do governo. O PMDB tem hoje 2 secretarias, que é Assistência Social e Obras do município, que faz parte do governo, com alguns cargos também de diretores e gerentes. Na verdade, essa decisão é uma decisão difícil para ser tomada hoje pelo PMDB, por haver até mesmo, como sempre houve nos últimos anos, a intervenção estadual aqui em Blumenau. Esse é um processo difícil do PMDB, porque quem vive Florianópolis não conhece a realidade de Blumenau. Mas a própria indicação do reitor como presidente dessa comissão provisória também é uma intervenção, ou não? Sem dúvida nenhuma, isso é que nos preocupa também, porque a intervenção veio do presidente estadual com algumas lideranças estaduais, sem consultar os membros do diretório anterior e nem mesmo as lideranças políticas aqui da cidade. O PMDB vinha de 20 anos consecutivos. A Prefeitura de Blumenau esteve como coordenação, por desejo da população, elegeu o PMDB por 20 anos consecutivos e agora, depois de muitos anos, quase 25 anos aí, está o PMDB numa situação difícil por decisões não municipais, mas sim por decisões tomadas no diretório estadual que compromete sim o PMDB a nível municipal. O senhor entrou, me corrija se eu estou enganado, também com as bênçãos dessas lideranças estaduais. Mauro Mariani, o presidente, Valdir Cobalcini. O senhor falou para eles dessa questão, que eles não deveriam intervir dessa forma? O senhor chegou a conversar? Até porque eu sei que o senhor tem bom trânsito com eles. Bom, eu tive conversando tanto com o senador Dário Berger, com o vice-governador Pinho Moreira, também com o Cobalcini, que na época era o presidente, e hoje Mauro Mariani. Eu conversei com todos eles, passei a realidade do nosso município, a facilidade que tem de estar nas fileiras do PMDB, pela atuação do PMDB em Blumenau nos 20 anos consecutivos que foram coordenados o município de Blumenau pelos PMDBistas, e foram exitosos, foram momentos em que 20 anos de grandes obras e grandes conquistas para Blumenau. Prova disso deu a oportunidade de 20 anos ali que ficou no governo, e passei para eles a realidade de Blumenau. A intervenção, na verdade, do município de Blumenau com relação à decisão estadual, realmente foi uma surpresa. Não vou dizer que não foi uma surpresa. Agora, segundo informações que temos, isso deve acontecer ainda no mês de fevereiro ou março, uma convocação para termos aí as eleições, ou que seja, a eleição no Diretório Municipal de Blumenau. O reitor João Natel é um candidato viável para liderar esse processo pelo PMDB? Eu acho que todos são. Nós temos os nomes aí, que é Paulo França, Beto Tribés, Botelho, Rufino. Do ponto de vista eleitoral para ser prefeito? O reitor é uma pessoa que tem tido aí a oportunidade de ser gestor da nossa faculdade FURB, que está com um processo levando com muita sabedoria, com muita integridade. Agora, a questão de urnas, ele não teve essa aprovação ainda, então eu não posso dar essa informação. Eu acho que ainda é cedo para mim falar sobre a questão de um processo eleitoral do reitor. Qual é a condição que o Jovino Cardoso Neto possa sair candidato a prefeito pelo PMDB? Existe essa possibilidade? O senhor tem manifestado seu interesse em voltar para o Legislativo? O meu interesse hoje é voltar para o Legislativo de Blumenau, Câmara Municipal de Blumenau. Esse é o meu interesse, de voltar para a Câmara Municipal de Blumenau.
sendo que sempre deixei claro ao PMDB que o meu nome está à disposição. Se houver a necessidade de disputar uma eleição como prefeito, como vice, com o governo que está, ou com possibilidade de uma participação em outros partidos, eu estou à disposição. Meu nome está à disposição, mas o meu anseio hoje realmente é voltar ao Poder Legislativo. Vereador, 2 anos, aí com partido forte, Câmara dos Deputados novamente. Sempre tive o desejo de contribuir para o meu município, né? E para o Vale do Itajaí e para o estado de Santa Catarina. Se tiver a oportunidade de novamente disputar a Câmara Federal ou o Estado, meu nome está aí à disposição. Vice-prefeito, para encerrar, logo depois da eleição que colocou o senhor e o prefeito Napoleão na prefeitura, houve a decisão de mudança da sede da Câmara de Vereadores, saindo da prefeitura, indo para o local atual. E hoje é muito questionado o valor que se paga com esse aluguel e também é muito questionado o momento que foi feito, no final da legislatura, sem uma discussão profunda com a sociedade. Passados 4 anos, o senhor considera que foi a melhor decisão que o senhor tomou? O senhor não acha que faltou debate com a sociedade? Bom, primeiro, a decisão que foi tomada, ela foi tomada pelos parlamentares, né? Em nenhum momento a minha atuação como presidente do Poder Legislativo teve alguma ação conturbada, né? Nunca teve uma transparência tão grande quanto foi a minha gestão por 2 anos no Poder Legislativo, a unidade entre os vereadores, foi feito o plano de cargo e salário dos vereadores, dos servidores da casa, foi feita a remuneração dos seus vereadores, foram feitas algumas adequações que teríamos que fazer na administração, nas nossas questões, seja na Secretaria de Finanças ou Departamento de Finanças, até mesmo a questão jurídica da Câmara Municipal. Foram feitas ações até mesmo para aquelas meninas, ou que seja, senhoras mais simples lá que servem o Poder Legislativo de uma forma, seja no café, seja na manutenção da casa. Foram feitos atendimento não só ali, mas também na TVL, que estavam com dificuldades até mesmo financeiras de adequar os salários ali. Foram feitas algumas adequações, todas com muita transparência. Nós deixamos quase 2.000 metros quadrados para a Prefeitura Municipal de Blumenau para fazer a alocação de mais de 3 secretarias. Hoje a média das secretarias passa de R$20 mil. Quando fomos fazer a mudança do Poder Legislativo, nós fizemos essa avaliação. Avaliação de que nós estaríamos deixando um espaço que a Prefeitura poderia economizar mais de R$70 mil na época, locando 3 ou 4 secretarias que pagam aluguel para o prédio do Poder Público Municipal, o Paço Municipal, que era a antiga Câmara Municipal, para pagarmos em média de R$40, R$47 mil a nova sede da Câmara. E com um projeto também de fazer a nova sede. E isso foi uma visão não só minha, mas da mesa diretora na época e também dos parlamentares. Nós fizemos, sem dúvida nenhuma, com muita transparência. E a economia para o Poder Executivo Municipal iria passar de 15, 18 mil reais, fazendo com que as secretarias locadas fossem para o Paço Municipal naquele momento. Ok, vice-prefeito Juvino Cardoso Neto, muito obrigado pela sua participação no Informe Blumenau Entrevista. O senhor certamente vai estar na linha de frente de todo esse processo eleitoral que nós vamos viver em Blumenau nesse ano de 2016 e certamente nós vamos conversar mais sobre a política local. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer a você, quero agradecer a oportunidade. Se você me permite, quero falar um pouquinho rapidamente sobre o meu projeto desse ano com relação à cidade de Blumenau. Eu tenho um projeto Juvino nos Bairros, que me elegeu o vereador mais votado na eleição de 2004 e que me deu a oportunidade de agora de fazer mais de 25 mil votos, ou que seja, 25 mil votos agora para deputado federal só em Blumenau. Estou com o projeto de visitar as empresas, com o projeto de viver os bairros da cidade, conhecer cada vez mais a realidade do nosso povo. E sem dúvida nenhuma, vocês têm uma participação fundamental. Quero agradecer a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, dessa vez com o vice-prefeito da cidade. Um abraço, até a próxima.